paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui gravando mais um programa Profissões Bíblicas. São profissões contidas na palavra do Senhor. E estamos aqui na TV, né? E rádio Web Manaim, num canal da Igreja Cristã Maranata, no qual nós tratamos esse programa e queremos convidar você a participar aqui no YouTube também, se inscrever, curtir, compartilhar, entrar lá no Profissões Bíblicas e assistir toda a playlist, né? Temos aqui diversas profissões já tratadas aqui no programa. E para esta tarde, aqui juntos, estou com o pastor Jadson. Pai do Senhor, pastor Felipe, pastor Vitor, pai do Senhor também os irmãos que participam conosco. E também com o pastor Vitor, que tem aqui nos ajudado, estava ausente aí, teve uma substituição no anterior, mas já voltou aí o nosso... Pai do Senhor, irmãos, pai do Senhor, pastor Felipe, pastor Jadson. Amém. Bem. E nesse programa hoje, meus irmãos, nós vamos tratar sobre o oleiro. O oleiro, aquele que tem aquela profissão de trabalhar o barro, de fazer os vasos, toda aquela parte cerâmica, uma profissão muito antiga. E nós vamos aqui como texto base, lá em Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. E a palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meus irmãos, quando nós observamos a profissão do oleiro, é uma profissão bastante antiga, né? Já na Grécia, muito antes, né? Um pouco da formação do povo judeu, você já vê muitos artefatos, né? Desde quando o homem ali no Egito começa a trabalhar com argila, ele começa a entender que ele pode moldar, fazer vasos e assim por diante. E isso vem também sendo até um pouquinho antes mesmo da junção das civilizações antigas, né? Se nós observarmos a palavra lá em Gênesis, o Senhor vai dizer que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele pegou do pó da terra, dali, e ele modelou. Então a gente crê também que foi ali o barro, né? Um pouco de barro, alguma característica argilosa. Então ele conseguiu modelar o homem ali do pó da terra. Então é uma profissão que está contida na palavra, já tem o seu tempo de execução, e nós vamos aqui entender um pouquinho melhor da sua, na prática, na sua parte técnica, né? E aí, Jadson, já te convido aqui para fazer parte aqui da nosso programa, né? E aí, nossa parte técnica. Me explica aí melhor, explica para todo mundo aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, como é que se dava essa seleção? Se podia se pegar qualquer barro, de qualquer lugar? Como é que era essa seleção vamos dizer assim, do barro, né? Para a preparação do oleiro? Amém. Então, a seleção, pastor Felipe, era um processo muito importante, né, quando se visava uma qualidade do artefato que seria produzido, né? Então, normalmente aquele barro ele era recolhido dos rios, das minas, né? Eram locais onde havia ele em abundância, né? Onde havia ali o barro em abundância. Quando o barro ele era coletado, né, da natureza, o primeiro passo a ser feito era a limpeza, né? A purificação do barro. Por quê? Era natural que quando você extraísse o barro da natureza, viesse ali pedras, né? Raízes, né? De árvores, de plantas, materiais orgânicos, outros minerais que também não seriam úteis naquela produção. Então, quando você coletava ali, o primeiro trabalho era fazer aquela purificação, né? Daquele, vamos dizer assim, usar essa expressão, daquele lixo, né? Que era visível, né? Que era palpável, que era fácil de ser identificado e retirado, né? Depois desse processo de limpeza, era comum se fazer então a hidratação do barro. Por quê? Porque a partir daí ele começaria a ser trabalhado. Então se adicionava água ao barro, né, para que a água tornasse o barro mais maleável, e a partir daí começava o amassamento, que era para que o barro ele tivesse uma estrutura mais homogênea, né? Ele fosse uma massa só, né? E a partir então daquele amassamento passava então para um outro período de purificação, né? Que era nas peneiras. Por quê? Na primeira fase da limpeza, você conseguia retirar ali objetos mais sólidos, aquilo que era visível ao olho. Nessa última fase agora, né, depois que o barro já tinha sido hidratado, depois que ele tinha sido amassado, então passava na peneira para que as pequenas sujeirinhas que ainda fossem atrapalhar a produção, elas também fossem retiradas, né? E após isso, você tinha o último período da preparação do barro,
que era o descanso, né? Vamos dizer assim, depois que aquela massa ela estava pronta, né? Se deixava para descansar, porque ainda assim haveria sedimentação de alguns materiais ainda daquela massa, né? E eles poderiam fazer a extração para depois entrar no processo realmente de confecção do artefato para o qual o barro seria utilizado. É muito bom essa colocação do pastor Jadson, que é uma seleção realmente do material que você vai utilizar, né? Visando sempre a qualidade. E aí, pastor Vitor, eu já queria conversar você aqui, chamar para aqui o nosso programa. Dentro disso tudo que o pastor Jadson falou, né, a gente consegue estabelecer hoje um paralelo profético desse oleiro, dessa profissão, né? Esse programa aqui já não comentei no início, mas a gente talvez vá dividir aqui porque é muito grande o conteúdo. E nessa primeira parte, como é que a gente pode estabelecer um paralelo profético? Como é que a gente pode trazer aí a parte profética para esta preparação do oleiro aí, do barro, do material para ser utilizado? Amém. Veja só, já no próprio texto a gente já vê que quando o Senhor fala com o profeta Jeremias, ele já cita o oleiro, né? Ele cita ali, mas com a intenção de mostrar já um paralelo profético em relação àquilo, né? Quando no verso 6 do capítulo 18, ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então o Senhor estava fazendo já uma comparação, né, um paralelo profético, mostrando, associando o trabalho do oleiro com o trabalho do Senhor em relação à casa de Israel. E da mesma forma nós podemos falar do trabalho do Senhor na nossa vida, na vida da igreja, na vida daquele que o Senhor tem chamado. Dentro desse aspecto, nós vemos que o pastor Jadson, ele citou, né, um processo, né, de escolha do barro. Nós vemos que uma grande finalidade do barro lá no final vai ser vasos, né? Tem outras utilidades, mas nós vemos como utilidade principal os vasos, né? Mas aí já é o resultado final. Mas nós vemos todo um trabalhar antes, né? Como o pastor Jadson citou, a coleta, a escolha do barro. Então isso tem um paralelo profético, porque nós vamos ver, né, que o Senhor é quem nos escolheu, né? Ele nos elegeu. Não foste vós que, né, me escolhesse, mas eu que vos escolhi a vós. Então é o Senhor que nos escolhe, né? E o barro aqui, nós vamos ver lá no Gênesis, aponta para o homem, né? O Senhor formou o homem, né, do pó da terra, do barro, né? É um texto que fala, né, que o homem volta ao pó, né? Porque o homem, ele é o barro representa a nossa vida. E nós não fomos chamados pelo Senhor porque nós éramos um barro especial, já pronto. Não, o Senhor nos escolheu, né, para vivermos um processo. E esse processo é o trabalhar do Senhor. Então, o barro, ele é escolhido, ele é extraído. O Senhor um dia nos elegeu, nos extraiu do mundo, né? O barro, ele passa por um processo de limpeza de impureza, né? Isso fala do momento que o homem reconhece o seu pecado, reconhece a sua condição, e o sangue de Jesus é poderoso para limpar, muito, né? Bom. Para extrair do homem toda a impureza. Então o barro, ele passa por um processo de hidratação, né, que é a água, para que o barro seja maleável. Ou seja, a água aponta para a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que faz o homem compreender o projeto de Deus e se moldar a ele. Porque o verdadeiro evangelho, ele não se molda ao homem, mas a água da palavra vai trabalhando o nosso coração e vai nos moldando para que nós sejamos maleáveis na mão do Senhor. Muito bom, né? Muito bom. Possamos viver o projeto do Senhor. Então, há todo um processo, né? A peneira, que vai tirando as impurezas. É interessante nós observarmos que o processo de tirar a impureza, ele é longo, né? Ele tem o processo inicial, depois ele continua tendo processo, porque
Na verdade, o homem, quando ele conhece o Senhor, ele passa a viver em santificação. E viver em santificação o Senhor vai tirando as impurezas do homem e vai tirando, para que o barro ele fique perfeito, né? Como o Senhor fala lá em Timóteo, ele fala da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir. Bom. Ou seja, toda a ação da palavra tornando o homem maleável, para que no final, no texto, no verso 17, capítulo 3, verso 17, ele diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então o projeto do Senhor é ir tirando as impurezas, tem as maiores, depois vem as menores, para que o homem ele esteja em total condição de viver o projeto de Deus, né? De Glória realizar a obra do Senhor de forma perfeita como Ele quer. Muito então, bom. Um paralelo profético, né? Inicialmente sobre o barro, né? E só uma pequena observação, né, pastor Vitor e pastor Jadson, né? Que existem mais ou menos 60 elementos, né, químicos que existem na crosta da Terra, que fazem parte do nosso corpo humano. Então, imagina 60 elementos químicos comprovando o Gênesis, né? Então, assim, a ciência, mais uma vez, comprovando aquilo que a gente já sabe pela fé, né? Amém. Do barro, né, formou o homem. Então, um elemento simples, né? Por exemplo, o cálcio. Né? O cálcio está no calcário, o calcário está na argila, é importantíssimo para a formação dos materiais cerâmicos e também importantíssimo na nossa vida, né? Está nos nossos ossos, que nos dá a sustentação, segurança e tal para caminharmos, né? Mas, meus irmãos, o assunto é muito vasto, né? É maravilhoso aqui a palavra do Senhor, porque ela é inescrutável, né? Você começa a estudar e aí Deus vai dando as revelações, mas eu queria te convidar a continuar conosco. Nós vamos continuar trabalhando aqui, falando um pouquinho mais do oleiro, essa profissão que está contida na palavra. Então fica conosco, não saia daqui e até o próximo episódio. Muito obrigado, pastor Jadson e o pastor Vitor. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. É a você, meu amigo, a paz do Senhor Jesus.